Olá, me chamo Tawane e sou mestre em matemática. O assunto da aula de hoje é porcentagem. Antes de apresentar o conceito de porcentagem logo de cara, que tal aplicar o método da situação-problema? Eu expliquei certinho como funciona esse método na aula 1 desse curso, mas para relembrar, o método apresenta um exemplo do cotidiano em que os conceitos adquirem significados, e assim o aluno não precisa decorar a teoria, basta adaptar em situações parecidas. Todo mundo tem uma amiga que ama ler e tem uma estante cheia de livros. Aí você se pergunta se ela realmente leu tudo, achando que na verdade ela não leu nem metade. Eis que a sua amiga lê seus pensamentos e responde: Eu já li um quarto desses livros. O que isso quer dizer? Se um quarto é igual a 0,25, então ela não leu nenhum livro por inteiro? É um pouco suspeito, né? Esse um quarto significa que a cada 4 livros a amiga leu apenas um. Então, pela proporção 4 para 1, a cada 8 livros, essa amiga leu 2 livros. Multiplicando por 5 essa quantidade e essa quantidade, significa que a cada 20 livros, a amiga leu 5 livros. Se nessa estante tiver um total de 120 livros, então ela leu 30 livros. Isso porque, se multiplicar 6 desse lado, tem que multiplicar 6 desse lado. Então, 6 vezes 20 é 120 e 6 vezes 5 é 30. Isso significa que um quarto de 120 é igual a 30. Então, qual é a porcentagem de livros lidos? Para encontrar a porcentagem, podemos usar a famosa regra de 3. Para recordar, a regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, separando as grandezas em quantidade de livros e porcentagens, os 120 livros da amiga representam 100% dos livros que ela tem. Se ela leu 30 livros, qual é essa porcentagem de livros lidos? Para aplicar a regra de 3, é necessário multiplicar em cruz. Então, 30 vezes 100 é igual a 120 vezes essa quantidade que a gente não sabe qual é. 30 vezes 100, 3.000, que é igual a 120 vezes alguma quantidade. 120 está multiplicando desse lado, passa dividindo. Então, 3.000 dividido por 120 é igual a 25. Portanto, a porcentagem de livros lidos é 25%. Outras perguntas de porcentagem poderiam ser: qual a porcentagem dos livros que a amiga não leu? Nesse caso de 100%, ela leu 25, então a porcentagem que ela não leu é igual a 75%. Basta subtrair 25 de 100. E uma segunda pergunta poderia ser: se o total de livros fosse 140, ela também teria lido 30 livros? Para responder a perguntas desse tipo, a gente precisa aplicar a regra de 3 novamente. Então, 140, que é o novo total dos livros, está para 100%, assim como a quantidade de livros lidos está para 25%, porque a gente já sabe que ela leu um quarto dos livros e que um quarto corresponde a 25%. Logo, multiplicando em cruz, a gente tem que 100 vezes x é igual a 25 vezes 140. Se esse 100 está multiplicando x, ele tem que passar dividindo. Então, x é igual a 25 vezes 140 dividido por 100, que resulta em 35 livros. Essa pergunta é interessante porque, se a gente alterar a quantidade de livros que ela tem na estante, também vai alterar a quantidade de livros que ela leu, porque precisa manter que ela leu 25% dos livros. Agora sim, a definição de porcentagem. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores, sendo que um é a parte e o outro é o inteiro, a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100. No nosso primeiro exemplo, a amiga leu um quarto dos livros, e a gente já descobriu que esse um quarto é igual a 25%.
Então, seguindo essa definição, a gente não deveria encontrar 25 dividido por 100? Perceba que 1/4 é igual, se multiplicar por 2 o numerador e o denominador, resulta em 2/8. Se multiplicar agora o numerador e o denominador por 5, resulta em 5/20. E se a gente multiplicar o numerador e o denominador de 1/4 por 25, vai ser igual a 25/100. Então, a gente chega nos 25% que a gente encontrou anteriormente. Mais ainda, 25 dividido por 100 é 0,25. Se você efetuar todas essas divisões, você vai ver que todas elas resultam em 0,25, porque essa é a constante de proporcionalidade do exercício. E com essa constante de proporcionalidade, a gente consegue calcular quantos livros a amiga leu para qualquer quantidade de livros na estante. Para confirmar o nosso primeiro caso, que ela tinha 120 livros na estante. Então, 0,25 vezes 120 é igual a 30 livros, que é o que a gente encontrou. Com 140 livros na estante, 0,25 vezes 140 é igual a 35 livros, que a gente também encontrou pela regra de 3. Se ela tivesse 500 livros ou qualquer outra quantidade, seria só a gente multiplicar a constante de proporcionalidade vezes o número total de livros. Então, para o caso de 500 livros, ela teria lido 125 livros. Isso porque ela leu 1/4 dos livros que ela tem. Já deu para perceber que existe uma relação de equivalência entre porcentagem, fração e número decimal, não é? Isso porque a porcentagem é uma razão, logo ela pode ser representada por uma fração, que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. Como, por exemplo, 13% é a razão 13 sobre 100. E 13 dividido por 100 é o número decimal 0,13. 27% é igual a 27 dividido por 100, que é igual a 0,27. 150%, uma quantidade maior do que 100%, é escrito como 150 dividido por 100, que é igual ao número decimal 1,5. E 0,8%, que é um número menor do que 1%, ele é igual a 0,8 dividido por 100. Para fazer o ajuste do numerador, a gente multiplica por 10 em cima e embaixo. 0,8 vezes 10 é 8 e 100 vezes 10 é 1000. Então, 0,8 dividido por 100 é igual a 8 dividido por 1000. E 8 dividido por 1000 é 0,008. Você já recebeu desconto por pagamentos à vista? Essa calça jeans, ela tem 13% de desconto para pagamentos à vista. Então, por exemplo, se a Ana viu que o preço da calça é R$100 e ela pagou uma calça à vista, então ela gastou... Primeiro a gente calcula o valor do desconto. 13% de desconto é igual a 0,13 vezes o valor total da calça. 0,13 vezes 100 é igual a R$13. Então, se a calça custa 100 e ela pagou à vista, ela pagou 100 menos 13, que é igual a R$87 por essa calça. Uma outra forma de resolver exercícios desse tipo é encontrando a porcentagem que de fato ela pagou. Ela ganhou 13% de desconto, então ela tem que pagar 87% do valor da calça. 0,87 vezes o valor da calça, que é 100, resulta em 87. Das duas maneiras, tem que chegar no mesmo resultado. Com isso, eu apresentei para vocês duas formas de resolver um problema de porcentagem, pela regra de 3, organizando as grandezas e multiplicando em cruz, e pela multiplicação entre a representação fracionária ou decimal e o valor que representa o todo. Na resolução de situações-problemas, você pode usar a técnica de sua preferência e não se esqueça de confirmar se o resultado que você obteve dos cálculos responde à pergunta do enunciado.
Em relação às aplicações da porcentagem, elas são as mais diversas possíveis e está presente em todas as áreas do conhecimento. Sempre que houver uma relação entre uma parte e o todo, terá o assunto porcentagem envolvido. Como, por exemplo, juros simples e compostos na matemática financeira, descontos em vendas, aumentos em preços, aumentos e descontos sucessivos e quantidade de livros que a amiga leu da sua vasta estante. Essa foi a aula de porcentagem que eu preparei. E se você ficou com alguma dúvida da teoria ou da minha explicação, pode me escrever nos comentários do vídeo ou me mandar um e-mail que eu deixei na descrição. No próximo vídeo, vou resolver algumas questões de porcentagem de provas passadas da VUNESP. Espero você lá!